54. A Câmara dos Deputados aprovou ontem um dos projetos de regulamentação da reforma tributária que havia retornado do Senado com mudanças. O projeto de lei complementar do Poder Executivo contém detalhes sobre cada regime com redução ou isenção de incidência, devolução de tributos para consumidores de baixa renda, que é o cashback, a compra internacional pela internet e a vinculação dos mecanismos de pagamento com o sistema de arrecadação. O projeto regulamenta diversos aspectos da cobrança do Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBS, da Contribuição sobre Bens e Serviços, que é o CBS, e do Imposto Seletivo, que vai substituir o PIS, COFINS e o ICMS, e também o ICSS e o parcelamento do IPI. A regulação estabelece trilhas para o funcionamento e as cobranças do novo sistema de tributação sobre produtos e serviços. O regime será totalmente implementado em 2033, depois da transição gradual que começa no ano que vem. O primeiro ano de implementação do sistema não haverá recolhimento dos novos tributos. Será uma etapa de experimentação na qual as notas fiscais indicarão uma alíquota teste da CBS estadual e do IBS municipal, mas sem cobranças. Os dois impostos serão unificados sobre o consumo. O projeto define que carnes, frangos, peixes terão alíquota zero dentro da cesta básica nacional. A proposta define uma lista de produtos e serviços que serão sobretaxados aí pelo imposto seletivo, que é o apelidado aí de imposto do pecado, e será uma sobretaxa sobre bens e serviços considerados prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Na prática, os itens desta categoria terão uma tributação maior do que uma alíquota comum estimada pela Fazenda aí em 27,97%. Agora, o texto segue para a sanção do presidente Lula, que ainda pode vetar alguns trechos dessa proposta. Caso isso ocorra, os deputados e senadores poderão derrubar os vetos se discordarem do presidente. No tweet, Kim, Rafael, começa com... É bem complexo. A lista é complexa aqui. Há uma regra de transição até 2033, quer dizer, a gente não está falando de algo que vai começar amanhã. Então, começa-se agora como um teste. Então, as notas fiscais vão ser impressas com os números como se estivessem valendo, mas não estão. Eu acho que vai dar um pouco de confusão, mas no final, nós já falamos isso aqui há algum tempo atrás, que no final o IVA, né, que é o imposto comum, depois vai facilitar. Mas agora acho que vai ser um pouco complexo. Quando tivemos ali a notícia da reforma tributária, nós falamos muito bem dela, pelo menos da minha parte, quando estávamos falando sobre a simplificação, e efetivamente ela teve essa eficiência nesse sentido. E que realmente nós devíamos nos preocupar a partir de então, quando estabelecesse ali as alíquotas, através de leis complementares. E aí que entra a questão complexa, porque você vai ter que estudar, você vai ter que verificar exatamente o percentual de todos os produtos que você até mencionou, aliás, você relacionou e mencionou, sobre os produtos, serviços, enfim, e o que seria isento também nessas taxações aí. Agora, realmente, Paulo, tenho certeza que até lá vai ter muita coisa para estudar e comentar aqui. Eu só digo uma coisa, nós, como população, devemos, né, ficar ali afoitos em saber exatamente o que está acontecendo no Congresso, porque a maioria do texto, inclusive, que na Câmara foi aprovado, foi rejeitado alguns textos do Senado, né, na Câmara. Então, acho que isso também chama atenção. Edivaldo Magro no tweet. Esse tweet do Kim é diferente do meu, eu vou ser rápido. Acho que o aspecto mais relevante aí é a simplificação tributária. Lembrando que a primeira proposta de reforma caiu na Câmara lá no início da década de 90. 30 anos depois, Paulo, se aprova muito rapidamente. Então a negociação foi rápida e é curioso observar que vai haver mudanças enormes no processo nos protocolos de funcionamento de escritório de contabilidade. Tem muita coisa acontecendo e de fato tem assim, muitas zonas cinzas ainda em todo o processo. Ontem, quando eu li um pedaço do texto lá, não sou do ramo, não entendo, mas é impressionante as mudanças que vão ocorrer e vão estar sujeitas, né, Kim, a novas leis complementares, razão pela qual desse processo de transição, porque você tem que harmonizar todas essas cobranças dentro dos estados. Então é uma relação extremamente complexa. Vamos saber o impacto que vai ter no bolso do cidadão, que é o fundamental. O cidadão não quer saber esse cipó tributário, até que ponto ele impacta no nosso dia a dia. Ô Fernando Tupã, eu fiz esse exercício que o Edivaldo fez também, tentei ler, rapaz.
complexo a leitura e complexo para tentar trazer para quem nos acompanha aqui. A gente só vai conseguir entender de fato a partir de 33. Eu acho que vai estar funcionando em pleno vapor. Tupã. Paulo Caetano, essa reforma não vai levar a lugar nenhum. Vai continuar tudo, o imposto muito alto. Paulo Caetano, reforma tributária seria o seguinte: 10% no máximo de imposto. 10%, não 30%. O imposto para automóveis, a mesma coisa, no máximo 30%, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos, que o Brasil gosta muito de copiar. Então, nós pagamos aqui mais de 100% em imposto para adquirir um automóvel. Veja só, o governo ainda não está pensando no cidadão, porque se tivesse, estaria procurando derrubar os impostos e permitir que o brasileiro tenha acesso a carro, casa e tudo mais que precisa para o conforto diário. Paulo Caetano. A Regiane. Pois é, eu não li, então não vou opinar de forma diferente do que eu ouvi aqui de vocês, e que existe sim essa alteração em relação ao produto e o outro, que talvez fique bom para uns, ruim para outros. E no sentido geral, Paulo, é só terminando de acontecer para a gente saber. Eu, especialmente, não sou da área, não sou advogado no Senado, então para eu entender isso é um pouco mais complexo, mas vou estudar para, durante o próximo ano, a gente trazer informações. Ângelo. O maior avanço desse governo, que os outros não tiveram, não conseguiram fazer, foi a reforma tributária. Ela é estritamente necessária, né? Isso está super claro. Vamos dar um exemplo assim, de mulheres que gostam de beber champanhe, pagam hoje 48% de imposto. Daqui a pouco, quando entrar em vigor, vão pagar 25%. Então você imagina isso de vários milhares de produtos. A tendência é finalmente chegar ao que todos os outros prometeram e não fizeram. Graças a Deus a Câmara ontem voltou atrás do negócio de alguns pontos, por causa das bebidas açucaradas e tal. Não é 100%, mas é um grande avanço porque estava na gaveta há décadas e nenhum presidente teve coragem de mexer com isso. 8 horas,